A vida é cíclica. A gente nasce, cresce, amadurece e morre. Mas nem sempre o final dessa vida acontece de forma natural. Desde março de 2020, milhares de brasileiros tiveram suas chamas apagadas, negligenciadas e resumidas a números. De repente vem um vírus e apaga tudo. Órfão, adjetivo masculino, aquele sem pai ou mãe, que perdeu um ente querido e protetor. Abandonado, desamparado, figurativamente, Brasil. Essa produção não é sobre quem vai, mas sim sobre quem fica. É a história de milhares de Biancas, Brunos, Laíses e Marias esparramados pelo Brasil. Somos todos órfãos da pandemia. Minha mãe, Alessandra Costa Nunes Alves, faleceu com 50 anos após adquirir Covid. E meu pai, Estênio Nunes Alves, com 51. A minha mãe veio falecer na segunda, mas o que aconteceu assim, o que mais impacta é porque não tem a possibilidade de ter velório, né? Então a gente não pôde velar ela da forma que a gente queria. Então, no caso, meu pai, mesmo não podendo sair de casa, ele tinha que assinar os documentos da funerária. Então, ele foi, assinou, não teve nada e voltou para casa. E aí, na terça-feira, na segunda à noite, eu dei alguns sintomas. A gente tem um amigo nosso que tem um laboratório. Ele veio e realizou o exame na terça de manhã em mim, na minha tia, que ficou isolada na minha casa também, no meu pai e no meu irmão. Eu e minha tia testamos positivo, meu pai e meu irmão testaram negativo. Então, a gente ficou mais isolado um tempo. E aí a gente começou assim, a gente não sabe como fazer, né? A gente acabou de ter um falecimento de Covid, o que que a gente faz? E muitos médicos na família, amigos na família. Então a gente não sabe o que fazer, se toma aquilo, se toma isso. A gente começou com um tratamento de corticoide, no caso, e eu tomei por 5 dias, mas durante esses 5 dias, 2 dias depois que eu realizei o exame, meu pai já deu sintomas novamente, então acabou que o dele foi juntamente com o da minha mãe, mas os sintomas dele acabaram aflorando depois. A gente esperou, ele ficou, se eu não me engano, foram 16 dias entubado. Chega ali 14, 15, 16 dias entubado, eles já tentam uma traqueostomia, né, que no caso é ventilação mecânica. E a gente tentou tudo, a gente começou com um tratamento de corticoide na veia, mas foi algo que não foi suficiente. Então a gente acabou indo assim, eu ia visitar todos os dias, a visita era só segunda, quarta e sexta, por questões da pandemia, né? A gente acabou conversando com os médicos, explicando a situação. A gente conseguiu liberar para que eu pudesse ir todos os dias, em um horário de 11 a meio-dia, todos os dias. Então eu consegui, assim, alguns amigos próximos da faculdade conseguiram ir, amigos próximos dele. Meu irmão, optei realmente por não deixar ele ir, porque pelo que a gente ia conversando, eu moro em Belo Horizonte com a minha prima, que é médica também. Então ela foi um dia no hospital, conversou com meu primo e tudo, a gente conversou, e os dois realmente falaram assim, ó, a gente não tem o que fazer, é só realmente esperar, a situação está difícil, o caso é grave, a questão da melhora é complicada, mas a gente vai tentar fazer o possível. E aí, quando foi na outra quinta, questão de 20 minutos, 30 minutos depois que eu acordei, meu primo me ligou e falou assim, ó, seu pai realmente não resistiu, ele teve uma parada, a gente tentou reanimar ele, mas
não vai ter jeito, por isso que você vem aqui e assina os documentos que precisa. Logo depois que os dois faleceram, eu realmente falei assim, agora eu tô morando sozinho, não tem ninguém vindo aqui em casa, eu vejo meu irmão só na hora do almoço e alguns dias. Eu realmente não tava nem aí no início. Então, assim, onde algum amigo meu me chamava, fosse para ir em um barzinho em Belo Horizonte, começou a voltar até balada em Belo Horizonte, eu ia, não tava nem aí, porque eu falei assim, não faz diferença nenhuma, mesmo tomando o maior cuidado possível, não ia fazer diferença nenhuma. Então, ali, eu acabei indo com alguns amigos para Escarpas, no Réveillon, a gente foi em festas, a gente foi na casa de outros amigos, e eu realmente não estava nem aí. Só que depois, com tudo isso, e eu voltei, eu vim para casa desse amigo meu e a mãe desse amigo meu tendo isso de novo, eu passei a entender melhor que realmente a culpa não era minha ou de outra pessoa. Todo mundo tem culpa nisso, né? Assim, não é questão, eu não vou sair, não vou contaminar ninguém, não vai ter problema nenhum, eu já estou reinfectado. Mas, principalmente pro meu irmão, a gente tem que dar o exemplo. Ouvi aqui, minha filha. Pode ficar tranquila que eu tô firme igual o coco, viu? Pode ficar tranquilo. Eu tô muito firme, viu? Ainda vou durar muito ainda, se Deus quiser. Eu não sei se eu posso falar que essa é a pior parte, porque eu não sei qual que é a pior parte de você passar por isso, mas a nossa cultura tem isso, né? De fazer um velório, de ter uma despedida, de ter esse momento. Eu estava longe, né? Quando meu pai foi internado. Em dezembro eu vim para cá. É horrível você não poder despedir. Você não entende, você não consegue absorver a morte da pessoa, sabe? Ainda mais de uma doença que não existia. Meu pai era muito saudável. Meu pai era muito saudável, assim, não tinha nada. Meu pai não morreria tão cedo, sabe? Óbvio que a gente não pode falar isso, mas assim, não tinha nenhuma comorbidade que colocasse ele num estado de saúde vulnerável de alguma maneira. Então, é muito doloroso você não poder despedir, você pensar que era para ele estar aqui, se não fosse tudo isso. E é muito violento, porque é muito rápido. E você não pode ver a pessoa, você não pode falar com ela, você não pode visitar, você não pode fazer nada. Você sente tudo isso de longe. O meu pai morreu de madrugada, 4 e pouca da manhã, 9 horas da manhã, meu pai já tinha sido enterrado. E a gente não pode estar lá também. Então, você fica imaginando um monte de coisa, sabe? Meu pai morreu sozinho e meu pai e minha mãe, eles eram muito grudados. Então, os dois, um era apoio do outro. E aí eu senti essa necessidade de retornar, de me aproximar mais da minha mãe, porque ela tá precisando desse apoio agora e para mim também é importante e tal. Até agora que eu voltei para cá, né, para Formiga, eu também estou trabalhando muito esse movimento de abertura com ela para a gente poder equilibrar esse luto, equilibrar essa dor, equilibrar as vivências, para a gente poder conversar mais mesmo, assim, de ser um ponto de apoio uma para outra. Ô, gente, meu pai,
todo santo dia me manda mensagem falando que minha música tá na rádio. Todo santo dia. Aí eu tô falando com ele aqui, ó. Canta minha música então, deixa eu ver se você conhece ela. Sabe nada. É normal. Olha lá. Eu lembrei que ele fez um esforço danado para que a minha música tocasse na rádio aqui em Formiga. E ele conseguiu. Eu tinha conseguido numa outra rádio. E aí ele conversou com um monte de gente, não sei o quê, e pediu para que tocasse a minha música numa outra rádio. E eu lembro que eu escutei um áudio dele agradecendo a pessoa da rádio, e ele estava chorando. Ele estava chorando, emocionado, falando, agradecendo de estar tocando minha música e tal. Então, assim, por mais que meu pai não concordasse, ele, sabe, incentivava do modo dele, ele me apoiava, enfim, embora eu nunca parasse de falar isso, de que eu tinha que ter uma estabilidade, etc., um trabalho fixo e tal, eu sabia que ele sempre estava ali para me apoiar, sabe? Então, é bem a cara dele fazer isso. Carlinho, Piririca, Charlotte, obrigado a vocês. Acabei de ouvir aqui o Paulinho, acabei de ouvir aqui a música da minha filha. Muito obrigado pelo apoio. Tomara que divulguem bastante. Eu fiquei até emocionado. Muito obrigado, hein? Novo normal, o mundo anormal, tá tudo meio estranho, também senti. O mundo parou, tudo bem, não se sentir assim, nada bem. O mundo parou, consigo entender que falta um abraço, pode fazer. Chamava de Chiquinha. Chamava de Chiquinha. Chiquinha do pai. Olha o tempo, olha meu milho. Pensa meu milho. Tem nada melhor não, né, gente? Nossa Senhora. Nunca desgrudei dele, sabe? Ele ia fazer os negócios dele. Eu aprendi fazendo negócio com ele. A gente era muito próximo. Tudo. Ele candidato para vereador. Eu tive com ele todos os dias, fazendo a campanha, ajudando a fazer a campanha, minha mãe ajudando. Porque meu pai, ele era uma pessoa muito boa. Não porque eu sou filha dele, sabe? Mas, assim, todo mundo gostava muito dele. Nossa, ele é o exemplo da minha vida. Todo sábado a gente saía, porque na minha casa tinha um barzinho. Ele não bebia, mas ele gostava muito de jogar baralho, sabe? A gente todo sábado ia lá para jogar junto, nós dois. Então, todo sábado bate a saudade, muito mais. Porque tinha um horário de 7 horas, a gente voltava meia-noite, só jogando baralho, nós dois e o pessoal lá. Quando meu pai pegou Covid, bem no início, eu já fiquei com muito medo de perder ele. Eu já estava aquilo na cabeça, eu acho que eu vou perder meu pai, porque ele já tinha os problemas. Mas só que quando ele começou a tomar os remédios lá, e os remédios estavam dando certo, todos os dias estavam tendo melhoras, a gente cria um pouco de esperança. Por mais que o quadro dele era de risco, a gente cria esperança, porque assim, tô tendo melhora, melhorou isso, melhorou isso, melhorou isso, melhorou isso. E não, ele vai sair. E
Quando ele morreu, foi uma coisa de repente. Foi assim, ele estava tendo melhores, em questão de 2 dias, ele piorou de uma vez e morreu. Aí, quando eles me contaram de como ele ia ficar, sem andar, sem falar e perder a memória, eu simplesmente entreguei para Deus. Eu e a minha irmã e minha mãe, a gente entregou para Deus, porque não combinava com meu pai isso. Ele era uma pessoa de andar, de falar todo dia. O que ele mais gostava era andar e falar, conversar com o povo. Então, isso, ficar numa cadeira de rodas, sem andar, sem lembrar da gente, não combinava com ele. Meu pai, aqui na minha casa, ele sempre foi o que resolvia tudo. Não só na nossa casa, mas na família inteira. Tinha alguém doente, ele que ia arrumar os trem do hospital. Sim, alguém precisando de alguma coisa, ele que ia. Aqui na nossa casa também, ele que vinha, arrumava as coisas. Então, depois que ele mudou, depois que ele morreu, eu me sinto na obrigação de tentar fazer pelo menos 1% do que ele fazia. A minha irmã, ela tem depressão, então eu fico assim, não deixa ela muito lidar com essas coisas, porque o emocional dela é muito fraco para mexer com isso tudo. E como eu sempre acompanhei meu pai, eu sei a maioria das coisas que ele já fazia, das coisas que ele já mexia. Então, todo mundo que conhecia ele me conhece, porque eu sempre estava junto. E as pessoas estão tendo confiança comigo de continuar fazendo as coisas. Então, está sendo muito importante para mim. É um momento muito difícil, mas só que está sendo uma prova de vida para mim. Ter que enfrentar a vida tão nova. Porque eu sei que eu sou nova, eu sei que eu estou enfrentando a vida mesmo nova. Estou negociando gado, estou vendendo as coisas, estou comprando coisas. Eu estou continuando o que ele queria que eu continuasse, que ele falava que eu ia ser um negociante e que eu gosto. Eu não estou fazendo por ele, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e que eu quero continuar, e se Deus quiser vai dar certo. A minha mãe era uma pessoa muito apaixonante. Ela gostava de viver, ela tinha amor à vida. Ela fazia a vida de todo mundo ser mais colorida. Eu despedi da minha mãe, dando tchauzinho, e acabou. Eu não... O que eu vi dela foi só uma ligação, foi só um áudio. E quando depois ela foi entubada, o procedimento também é muito difícil, porque eles pedem para a gente mandar áudio para ela. Então, depois que a gente pegou o celular dela, a gente foi vendo os áudios, que a moça, tem uma enfermeira responsável, que ela põe os áudios para minha mãe ouvir, quando ela estava entubada. E assim, tinha um dia bom que você mandava aquele áudio super inspirador. Mãe, melhora, vem rápido, a gente ficou sabendo que seu pulmão já está respondendo a medicação, a casa já está limpinha, do jeito que a senhora sempre pediu para a gente deixar, agora a gente deixou. E sempre assim, muito animado. Mas quando tinha uma notícia ruim, você não conseguia ter aquele ânimo. Então você só pedia para ela viver mais um dia. Você fala, mãe, só até amanhã, fica firme. Ela foi internada dia 9, dia 11 ou 12, acho que dia 12, ela foi entubada e no dia 28 ela chegou ao óbito. Aí não teve velório e nem enterro em si teve, não. Eles só pediram para nós, da família, ir na porta do necrotério acompanhar o carro.
Aí a gente até perguntou, porque já fazia muito tempo que ela estava lá. Ela ficou 21 dias no total no hospital. Então, não tinha mais risco de contaminação em si. Mas eles não deixaram, falavam que todos que estavam morrendo por Covid tinham que ser feito esse protocolo. Então, a gente não conseguiu ver ela. Quando a gente estava na porta do necrotério, eu e meu pai olhamos lá para dentro e vimos um saco preto gigante. E aí nós notamos que era ela, que ela era gordinha. Na que a gente olhou, a gente sabia na hora que era. Eles pegaram a urna para colocar ela, o caixão, né? E tentaram pôr com a porta aberta. Aí a gente ficou meio assim, começamos a chorar muito. O moço reparou, fechou a porta e aí colocou o saco preto dentro do caixão. Abriu novamente só o caixão e eles todos protegidos. E a gente só acompanhou o carro. A gente não tinha nenhuma cova da família, teve que conseguir tudo às pressas, tudo estava sendo muito corrido, ninguém estava entendendo nada. Esse dia, para mim, foi um clarão. Mas foi bem rápido, não fizemos cerimônia, porque a gente não dava conta de fazer cerimônia e a gente nem tinha se preparado, a gente não pensou na possibilidade. Então, ninguém ali tinha preparado uma frase bonita, nem nada. Então, assim, a gente só bateu palma e já enterrou. O que eu tô vendo que é mais pesaroso de não ter ela atualmente, a maior falta que ela me faz é do amor dela. Não sou eu, né? Mas todo mundo que perdeu já a mãe, perdeu a pessoa que mais te amou na vida. Então, essa é a maior falta que eu sinto dela, é o que mais mudou a minha vida e me mudou. É saber que a pessoa que mais me amou não está aqui comigo agora. Ela perdoou todas as minhas falhas, a minha rebeldia, ela cuidou de mim, ela me deu a luz. Todo mundo tem culpa nisso. Não é uma gripezinha. O coronavírus mata, ele está matando muita gente. Ele tirou a vida do meu pai de outra 433 mil pessoas no Brasil. Quantas mais vão precisar morrer? Por uma doença que já tem vacina. Era a hora dela, ou foi antecipada por causa de má gestão pública. E se tivesse chegado a vacina antes?